Eu sou muito branca, sem maquiagem, Ai, eu parece que sou eu tô doente. e eu sou desbotada. Gente, boa noite todo mundo que está entrando aí. Hoje a gente vai falar sobre o valor da vida, sobre o aborto, né? O tema de hoje é o tema do aborto. Essa semana eu compartilhei o texto de uma moça que escreveu algo sobre o aborto nas coisas dela. E ela me mandou no direct falando que ela tinha tido coragem. Nossa, deixa eu pôr o carregador aqui antes que a gente fique na mão. Peraí. E ela falou assim, Cris, eu tive coragem de escrever, me posicionar nas minhas redes sociais e eu queria que você lesse. E aí eu achei um texto tão bom. Eita, não tá. Esse meu carregador aqui eu vou ter que mudar. Você pega outro lá pra mim? Que eu tô com medo de ficar sem. Ixi, meu celular anda com a bateria tão ruim, menina. É, Então, aí essa moça falou isso, ela falou. Porque olha que absurdo, né? A gente vive numa realidade em que a gente tem que ter coragem de dizer que a gente é contra o aborto. Por conta da reação das pessoas, né? a E gente tem quando que ela ter me mandou. coragem para dizer que é cristão hoje em dia. Então, e quando ela me mandou aquilo, eu falei, nossa. E tinha um monte de gente lá nos comentários dela, lá, falando umas abobrinhas, sabe? Eu falei, gente, como o povo é louco. E aí, essa semana casou com a polêmica do livro, né? Até que você comentou comigo. Uhum. Quaresma. Isso, sobre o livro sobre dar palmadas nos filhos e corrigir os filhos batendo, né? Lógico que ninguém tava falando de espancar, gente, pelo amor de Deus. E aí eu vi o comentário, acho que era do pastor Jack, eu acho, no Twitter, eu achei bem interessante. Que ele falou que a gente vive num mundo tão estranho que se torna anormal você dizer que é contra o aborto e que você corrige seus filhos. E Uhum. se torna normal você dizer que não, é um absurdo bater na criança, mas tudo bem você abortar, É, né? Então, assim, é uma realidade paralela que a gente vive. E aí eu já queria que você começasse falando um pouco sobre o tema de hoje, Renata. então nós vamos falar sobre o aborto. Só que assim, o que eu preparei para hoje foi mais uma questão de defesa da vida, de como os cristãos podem se manifestar no mundo de hoje. Ai, tem dois gatos brincando no meu pé aqui. Porque eu vejo que nem essa moça que você deu exemplo. Tem muitos cristãos que eles têm vontade de se manifestar, mas às vezes eles não sabem como. Eles veem os argumentos, né, que a militância dá, não sabem como se manifestar, tanto no meio cristão, infelizmente, né, quanto para as pessoas em geral. Então, assim, o que eu queria começar falando, porque não tem como desvincular, como a gente está falando, eu acho que a maioria do seu público que é cristão, a importância da família para Deus, né? Porque lá em Gênesis, Deus, quando ele cria o homem e a mulher, ele já institui a família e ele já dá uma bênção, né? Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E eu vejo que é exatamente isso aí que é muito atacado hoje em dia, né? Você desobedecer a Ai, Deus. Renato, você desculpa aqui eu estar tentando ligar, é que eu tô com medo de cair, mas eu tô Ah, prestando atenção no que você vou fala. falar, Porque eu tô com medo de cair e a gente ficar sem. tá, joia? Ai, meu Deus, desculpa. A família, como Deus concebeu, é atacada, né? E as crianças são atacadas de duas formas. Uma que é através da doutrinação, que eu acho que a Anastácia vai falar bastante disso com você, né, na próxima live. E de não nascer mais cristãos, né? Isso é também uma forma de ataque, porque querendo ou não, os cristãos terem filhos é uma forma de você propagar o cristianismo, né? Você cumprir o ID, porque a gente não cumpre o ID só com os adultos que se convertem, é com ter filhos. A gente tem um exemplo prático aí do Islã, que eles têm Uhum. 6, 8 filhos, o Islã está sendo a religião que mais cresce. Lógico que eles não fazem isso para a honra e glória de Deus, como nós cristãos devemos fazer, né?
Então, são essas áreas, assim, são muito atacadas. Por exemplo, o casamento vem sendo demonizado, né? Que vem se falando desde o início do século que é uma forma de oprimir a mulher, que quando se instituiu o casamento, o homem passou a dominar a mulher e transformou ela numa serva, numa escrava, num instrumento para a reprodução. Então, até a gente vê que o movimento feminista se apegou muito a essa parte, porque como a competição entre homem e mulher ocorre, segundo o ponto de vista delas, se elas tiverem um filho, vai atrapalhar o empoderamento feminino, digamos assim, vai ser um Você sabe que essa empecilho. questão, você sabe que essa questão do filho atrapalhar, como sendo um pensamento feminista e tudo mais, se você for puxar esse fio aí, você vai lá na Elizabeth Stanton, né? Que ela começa a ter ali uns pensamentos de revolta contra. Maternidade voluntária, né, que ela fala. Exatamente, ela começa a ter um sentimento de revolta contra a própria criação e contra a condição da mulher como mãe, né? Por uma mágoa que ela nutria em relação ao marido. Quer dizer, eu tenho, sei lá, 7 filhos, que eu acho que ela tinha uns 7 filhos. Um monte, ela teve muito filho. Não me recordo exatamente a quantidade. E aí ela tinha muitos filhos e ela invejava o marido que, como ela, não tinha que ficar em casa cuidando dos filhos porque ele era livre, podia andar por onde ele quisesse. E aí ela passa a questionar ali a criação e a maternidade mesmo como bênção de Deus. Ela começa a colocar ali uma crítica a essa condição, né? E aí entra toda essa discussão de, como você falou, maternidade voluntária e tudo mais, né? O que é bem hipócrita da parte do feminismo depois como que eu posso dizer, perpetua aí essa discussão, né? Discorre com essa discussão de maternidade voluntária, sendo que isso cabia para uma classe de mulheres, né? Enquanto, ao mesmo tempo, essas mulheres criticavam e clamavam pelo direito de maternidade voluntária, existia ali as mulheres negras escravas que elas tinham seus filhos, elas tinham filhos para ser vendidos, né? Elas não tinham nem... Então, assim, essas discussões feministas, vale ressaltar aqui, que elas são muito voltadas a sempre um grupo de mulheres que geralmente têm voz dentro de uma época da sociedade. Não são mulheres que não têm voz, são mulheres que têm voz. Sim. E através daquela oportunidade que elas têm ali de falar e de reivindicar alguma coisa, elas começam ali com aquelas reclamações e reivindicações como se fossem reivindicações para o sexo feminino. Mas, na verdade, o contexto... pessoal. Na verdade, o contexto ignora várias outras mulheres que aquelas reivindicações não cabem a elas, né? Desculpa te interromper aí, mas... Não, imagina. Duas que falam muito, se uma não interrompe a outra. Vou deixar você falar. Eu queria ler uma citação aqui, porque, assim, muito se fala que não tem nada a ver com comunismo, socialismo, essas coisas assim, mas tem uma citação que eu sempre gosto de falar para ver que essa mentalidade de desvalorizar a maternidade, ela vem não só do feminismo. Não é só o feminismo que pregou isso. O movimento operário feminino, não se contentando com uma igualdade puramente formal, toma a tarefa principal de lutar pela igualdade econômica e social da mulher. Fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica, libertando-a do jugo bruto e humilhante, eterno e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos, eis a tarefa principal. Esta luta será longa, exige uma transformação radical da técnica social e dos costumes, mas levará finalmente à vitória completa do comunismo. Quem falou isso foi o Lenin. Se estiverem escutando uma criança gritar, é minha filha, tá, gente? Não posso fazer nada.
ver. Deixa a menina, deixa a menina. Então, assim, isso é propagado pelas feministas comunistas, né? A Alexandra Kollontai, ela viajava o mundo dando palestras. Ela não ficava presa ali na Rússia, quando a gente cita ela, muita gente pensa isso, que ela ficava presa ali na Rússia. Não, ela viajava o mundo dando palestra, falando sobre essas coisas. Então, essa mentalidade antinatalista vem sendo absorvida desde essa época. Desde o início do século. Lenin ele fez esse discurso num Dia das Mulheres em 1920. Então, a maternidade vem sendo achincalhada até mesmo no meio cristão. A gente escuta, nossa, mas só 2 filhos, para que você vai ter mais? O mundo tá difícil, por que você vai ter mais filhos? Então, essa desvalorização da nunca tivesse sido difícil. Não, se for comparar a vida hoje com a vida 100 anos atrás, hoje é muito mais fácil ter filho, né? Então, assim, que é propaganda mulher, não, você tem que estudar primeiro, aí depois você tem que trabalhar, você tem que ter uma carreira, você tem que comprar casa, você tem que viajar, você tem que curtir a vida, porque depois que tiver filho, a vida acaba. É o que E, dizem, né? tipo assim, parece que eu tô divagando muito, mas não, porque essa mentalidade vem sendo inserida na cabeça da mulher que ter filho é ruim, que ter filho dá trabalho. E isso faz toda a diferença na vida da mulher. Hoje, uma menina me chamando no direct, falando que ela é nova, ela tem 19 anos, se não me engano, e ela já vai casar e ela já queria ter filho, só que ela fica escutando as pessoas falar para ela que não, que ela tem que curtir a vida primeiro, mas não era a vontade dela. Eu disse, olha, se é a sua vontade do seu marido já, se vocês terem filho, tem um A pessoa filho. tem que fazer, exatamente. A pessoa tem Eu, que planejar a vida dela dentro daquilo que ela tá capacitado ou disposto a pois abrir é. mão ou se dedicar, né? Não em relação ao que os outros falam, né? As pessoas Uhum. têm muito isso. E você sabe que olhando para trás, assim, a gente vê que os nossos pais, minha mãe mesmo, na minha idade, já tinha 6 filhos. Né? E hoje em dia você vê as pessoas adiando, adiando, Adiando. adiando, E isso, né? assim, atinge a mulher de uma forma, né? Porque a mulher, primeiro, ela quer fazer graduação, ela quer fazer mestrado e doutorado, né? Porque tem que ter todos os diplomas. Aí ela quer chegar a um cargo de chefia, aí ela vai casar, mas quer ter casa própria primeiro. Aí depois ela quer viajar o mundo, né? Ir para Miami e tal, não sei o quê. Aí ela vai querer ter filhos lá pelos 35 anos, quando a fertilidade dela já tá assim por um fio e ela fica desesperada pedindo a Deus ajuda. Por que que eu não tenho filhos, meu Deus? Me deixou tudo para a última hora. E Ou isso, então sim, também acaba vendo o filho como um adereço, né? Eu falei isso na isso live com a Pri Aidar, a gente conversou bastante sobre isso. Do filho hoje em dia ele ser tipo, mais uma etapa. é um Não no, acessório. Comprei a não no casa, sentido. comprei um carro, agora vou ter um filho. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. Acaba vindo nisso, né? As pessoas não têm muito essa concepção de família, né? De sentar na mesa, de fazer as coisas junto, de ter essa comunhão familiar, né? Eu vejo um pouco isso. As pessoas elas tendem a pensar em filhos tardiamente e também tendem a pensar em filhos como um adereço, não muito como é, como uma concepção familiar mesmo, né? De ter filhos, no sentido de Assim, vou não, instruí-los. faz parte de casar, eu preciso ter um filho. Não é muito na questão de eu vou instruí-lo para a glória de Deus, ou eu vou educá-lo, eu vou. Hum, E isso acaba estando muito ligado. Quem chegou agora e pode estar meio perdido, que a gente está falando, o tema de hoje é aborto, mas a gente está falando sobre o valor da vida, né? Porque a gente fala muito sobre aborto e sobre a prática em si, né? Mas às vezes a gente esquece de puxar o fio de onde vem também essa mentalidade da desvalorização, da desumanização, né? Da criança. A gente vive isso, infelizmente. A uhum. gente vive um distanciamento
da criança, no sentido de olhar para o feto como um bebê e para olhar para uma vida que se forma dentro do ventre de uma mulher como um ser humano. Eu fico indignada quando eu vejo as mulheres Fala. falando sobre, mas é meu corpo, minhas regras, meu corpo. Gente, você não precisa ser um gênio para você entender que uma criança que está se formando dentro do seu corpo, do seu ventre, não é o seu corpo, não é uma extensão do seu corpo, é um ser humano. Assim como a gente foi um dia, um É, feto dentro de uma barriga, né? Aquela criança, aquele ser que está se formando dentro do ventre de uma mulher, ele é um ser humano. E aí entra nisso que a gente está falando aqui, essa questão dessa concepção de filho como um adereço ou como, mais uma etapa da minha vida. Parece que as pessoas elas não associam que elas vão gerar uma vida e na concepção de vida que nós temos como cristãos, uma vida eterna, né? Então você está gerando um ser para a ser eterno. eternidade, né? Sim, e outra coisa também que ajuda, né, nessa desvalorização da maternidade, que torna a maternidade uma pedra no sapato, também foi a revolução sexual, né? Estimulando a sair, fazer sexo com quem quiser, porque sexo é só um momento entre duas pessoas, não é mais nada, não tem que preocupar, só que elas não falam das consequências que vêm dessa revolução sexual. Que a gente for pensar, ou pode acontecer nada, ou você pode pegar uma DST, ou você pode engravidar. Gente, eu fico É uma indignada. consequência natural se você faz Eu muito sexo uma hora, né? Eu fico indignada com a discussão que eles fazem em relação, não, que tem que liberar o aborto, que a liberação do aborto sempre está atrelada à liberação sexual. Não adianta. Puxa o fio na história, sempre vai estar. Tá. Sexo livre igual aborto liberado. Porque não adianta, né? Se você, como você disse, quanto mais você transa, mais a possibilidade de De você cuidar. engravidar. Não tem para onde fugir. Tem. Mas o que eu acho engraçado é que as pessoas discutem isso como se tudo bem as pessoas se relacionarem sexualmente com qualquer pessoa, sem prevenção, sem cuidado. Quer dizer, filho, na minha concepção, ainda é uma bênção, Uhum. né? Que nós entendemos o filho como herança do Senhor. Agora, imagina a pessoa que tá ali, não, mas tem que liberar o aborto, porque por conta sempre está atrelado sobre a liberação, com a O liberação sexual. Engels, naquele livro dele, A Origem da Família, do Estado, da Propriedade Privada, ou algo assim, ele fala sobre tirar a responsabilidade da moça que quer fazer sexo. Só que no caso dele, ele falava da sociedade, né, ali, cuidar do filho, que aí ela poderia ter filho, não importasse se o filho era legítimo ou não, que alguém ia cuidar para ela, que ela não ia ficar com esse peso. Então, tirar essa responsabilidade, digamos assim, da pessoa é o que acontece com tudo hoje, né? Ninguém quer A se gente sabe responsabilizar com nenhuma atitude. esses pensadores aí da nova esquerda que falam, né, esses intelectuais europeus que formaram aí a mentalidade dessa geração, que tem formado a mentalidade dessa geração, eles têm muito uma insistência em relação à libertinagem e irresponsabilidade, né? As pessoas elas querem os direitos, mas elas não querem os deveres. E a gente vive isso em relação à liberação sexual, ela traz muito isso. Aquela geração anos 60 ali, né, que viveu aquela grande boom da liberação sexual, era muito essa questão de viver sem medir as consequências. Só que o resultado nunca dá certo, né? E acaba sempre em pedido de aborto. Não adianta, sempre acaba em pedido de liberação de aborto. Sim. E o que elas falam muito também, também é um argumento bem bocó, digamos assim. Ah, mas antigamente na sociedade era normal abortar, né? Elas falam isso, tipo assim, na E época da barbárie é normal abortar. Só que você assim, sabe que esse pensamento, ele é um pensamento, eu tenho dificuldade de falar o sobrenome dele. Eu acho que é Peter Singer. Singer, Eu tenho Peter Singer, Singer. É o australiano, Singer, né?
Peter Singer. Essa mentalidade, ela é uma mentalidade absurdamente discutida na academia, né? As pessoas discutem, eu tô falando academia, gente, não é academia de ginástica. É academia, na faculdade, são discussões acadêmicas entre doutores. E o Peter Singer, é Singer, né? É Peter Singer. O Peter Peter. Singer. O Pedro. Fala Pedro. Singer. Singer. Ele é um australiano e ele é conhecido, pesquisem sobre ele. Ele é conhecido como Doutor Morte, é o Doutor da Morte, porque ele fala, claramente, ele fala essa frase aqui que eu vou falar, o que é um absurdo que entra no que você está falando. Que ele fala que o problema da nossa sociedade não aceitar práticas como aborto e infanticídio, para quem não sabe, infanticídio é você matar uma criança já nascida, né? E ele diz que a nossa dificuldade moral de lidar com isso é culpa, e ele coloca isso como uma culpa do cristianismo. Ou seja, se não fosse o avanço do cristianismo, nós não discutiríamos questões morais como se é certo ou não praticar infanticídio ou mesmo o aborto, porque realmente nas civilizações passadas, em Roma, na Grécia, era comum isso. Né? E aí o avanço do cristianismo acaba com isso. E você vê, hoje eles discutem isso como um problema. Normal, A Simone de Beauvoir fala isso também no livro dela, no volume 2. Que ela coloca também como se fosse uma coisa absurda. O cristianismo veio e falou que é vida e que é importante. Absurdo. E você vê, atrelado a isso, tá a valorização extrema do bicho, né? Porque Fala de novo o nome dele. Peter Singer. Peter Singer. Eu já ia falar errado de novo. Ele... É que é Singer. Tem tanto sobrenome, né? Esse filósofo, ele é o autor do direito dos animais. Foi ele que começou essa discussão sobre a valorização dos animais não humanos. Exatamente. O especificismo, tá certo, né? Que ele quer quebrar a questão da espécie, né? Ele diz que nós não podemos discutir a questão da moral e ética através da espécie, ou seja, toda vida importa, só que ao mesmo tempo que toda vida importa no sentido de todo ser vivo tem um valor, automaticamente ele tira o valor de um feto, porque para ele um feto não vale. Produz. Só que aí a discussão avança e chega na criança de até 3 anos. Ou seja, uma criança de até 3 anos ela pode ser, na concepção deles, e isso já é trabalho acadêmico, eu tenho no meu blog o link que você vai direto nesse trabalho acadêmico que foi publicado, que tudo bem você matar crianças de até 3 anos, porque crianças de até 3 anos elas não têm uma consciência sobre elas. Né? Elas não têm uma consciência sobre elas. Não têm um entendimento do que é ser um indivíduo ou não, então elas seriam facilmente descartadas. Isso é discutido em discussão acadêmica, tem trabalho publicado. Então, assim, o que a gente está falando, a gente já chegou a esse absurdo. Sim, mas você sabe que tudo de ruim no mundo, essas coisas absurdas assim, as primeiras ideias foram na academia. Isso não vem do boteco da esquina. Isso começa justamente na academia. Mas assim, eu tava vendo uns vídeos, né? Tava estudando para live e eu achei um vídeo do pastor Franklin Ferreira falando que na época ali na lei mosaica, né? Entre os pagãos da época, os pagãos condenavam o aborto. A mulher que praticasse o aborto, ela era empalada. Sim, se ela morresse, períodos, né? Uhum. Se ela morresse durante o aborto, ela ainda seria empalada para mostrar que é errado. E tem uma coisa também. De períodos e de civilizações, né? Civilizações. Agora, por exemplo, na época da expansão do cristianismo, o que acontecia, o que era mais comum, não era tanto o aborto, mas era o infanticídio. Porque naquela época, se a mulher abortasse, era muito fácil dela morrer. Seria um prejuízo para a família. Então, geralmente, elas tinham um filho e largavam no lixo.
E na maioria das vezes mulheres, né? Na maioria das vezes eram E meninas que era eram comum largadas. abandonar os filhos, né? Em Era Roma, era comum. comum. Ai, eu já tenho 5, não quero. Pega esses 3 aqui e joga lá eles no deserto, leva pra colina. Era comum E isso. quando os mercadores de escravos, né, achavam essas meninas no lixo, elas eram criadas como prostitutas. E Aí, os feminismo, meninos ó. eram escravizados. É, e os meninos eram Tá. escravizados. Aham. Então, assim, o cristianismo veio justamente para falar do valor dessa vida, para falar do valor da vida da mulher, né? Que a maioria dos fetos abandonados, as crianças abandonadas, eram mulheres. E assim, toda vez que um cristão se levanta para falar sobre isso, sobre essa questão do aborto, a militância vem em cima falando que você não pode dar sua opinião porque você é cristão, você não pode dar sua opinião porque o Estado é laico. Quem fala isso não sabe o que é Estado laico. E o cristão se cala, ele não sabe como responder, nem, às vezes, muitas vezes, nem como cristão e nem fora da Bíblia como responder. E como essas ideologias estão assim impregnadas dentro da igreja, eu trouxe duas questões aqui para a gente discutir dentro da Bíblia e fora da Bíblia. E tem um livro do William Lane Craig, que é um apologeta que eu acho ele fantástico, que faz os ateus se borrarem de medo, que ele fala que o aborto ele tem duas questões, uma filosófica, se o ser humano ele tem um valor intrínseco. E como que a gente olha isso na Bíblia, né? Então, primeiro a gente vê ali em Gênesis, a criação do homem é totalmente diferente da criação dos animais e das plantas. Se for olhar ali, cada um foi criado segundo a sua espécie. As plantas, os animais que voam, que nadam, que da terra e tal. Quando o homem vai ser criado, ele é criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso dá um valor intrínseco ao homem. E Isso também dá uma sacralidade para a vida do homem e que é também é defendida por Deus. E o homem também é colocado, que vale ressaltar isso, e aí a gente faz uma ligação com o que a gente estava falando aqui sobre essa filosofia da supervalorização do animal, né? Que está diretamente ligado à concepção de que o feto é descartável. As duas coisas andam juntas, não adianta, porque elas estão juntas. E quando a gente vai na Bíblia também, isso que você disse sobre Deus ter criado o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus, ele também coloca o homem como autoridade sobre a criação. Todos os animais estão debaixo da autoridade do homem, né? Então, assim, existe sim essa questão da vida humana, ela ter um valor intrínseco, sim, e isso não significa que a vida do animal não tenha valor nenhum, não É, é isso, porque senão eles já acham que a gente quer torturar os calma, gente. bichinhos, já quer torturar os bichos, sei lá. Mas, isso não quer dizer que a gente Tanto que Deus sai mandou o chutando. homem cuidar da criação. Exatamente. Mas existe sim essa questão de soberania humana sobre os demais animais, né? E essa filosofia que discute esse especificismo, eu acho que é isso, eu não sei se eu estou falando errado, mas essa questão de se quebrar a diferença entre as espécies, ela está diretamente ligada a essa desumanização dos bebês, do feto. Né? Uhum. Então, quando a gente começa a puxar o fio dessa filosofia de porque eu não vou comer carne, porque coitado dos bichinhos, e eu não estou aqui julgando quem é vegetariano, não é isso. Eu estou aqui colocando, pautando as questões de que se você quer comer só mato, beleza. Mas a pessoa Deixa que comer o bacon, quieto. deixa comer meu bacon, me deixa em paz. Porque a questão é o seguinte, as pessoas elas passam a moralizar ou desmoralizar o outro por aquilo que ele come ou deixa de comer. E aí, se você for ver na história, Hitler, ele era um dos caras que mais fez leis em favor dos animais. Para você Eu ver não como sei se parece que ele era vegetariano e adorava cachorro. parece que tem um período da vida dele que ele para de comer carne mesmo. Tem o testemunho de uma das mulheres que comiam a comida dele antes, uma das judias que tinham que comer antes dele,
para ver se tinha veneno na comida, alguma coisa. Há uns anos atrás, ela deu um testemunho falando que a partir de um período da vida dele, ele realmente comia só comidas que não continham carne animal. Porque ela que tinha que comer antes do que ele, né? Então aí você vê assim, não tô aqui falando que quem é vegetariano é nazista, né? Senão já vou sair. Mas a questão é que, para você ver como isso não tem nada a ver, ao mesmo tempo que ele era um carrasco absurdo com humanos, ele tinha uma simpatia e um cuidado com os animais. Então, isso, na verdade, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E outro aspecto também que a gente encontra na palavra de Deus, que a gente vai direto ali. Se um cristão, para um cristão, bastava dizer ali Êxodo 20:13, né? Não mate. Uhum. Para um cristão bastaria dizer isso. Só que muita gente não se liga que esse mandamento não está ligado só em não matar. Ele tem um princípio de você cuidar da vida também, de proteger a vida, tanto a sua vida quanto a vida de outros. Até mesmo porque me perguntaram, e aí eu já quero deixar para você explicar isso, porque me perguntaram esses tempos atrás na caixinha de perguntas, uma moça que estava começando a ler a Bíblia, ela queria entender isso. Eu acho que é uma dúvida que muita gente que começa a ler a Bíblia tem. E ela falou isso, ela falou, Cris, por que nos 10 mandamentos Deus fala não matarás, mas daí depois na Bíblia Deus mesmo manda matar? Em algumas situações. Sim, de guerra, é uma questão de tradução. Sim, e também de entendimento, né? Porque o correto, eu não sei por que todo mundo, tipo assim, quem vai estudar, isso tá em comentários e tal, não sei por que não muda, mas o correto é não assassinarás. Porque assassinar e matar é diferente. O assassinar é com intenção de matar. Você vai fazer de propósito. Dá pra entender que é isso também, né? Acho que é por isso que nunca tiveram cuidado de colocar assassinar. Mas é porque tem ali as guerras na Bíblia, né? Que Deus manda ali 1 Samuel, que Deus manda matar todo mundo, matar o rei, o Saul não mata e tal. Então tem essa questão. Sim, mas aqui tá dentro do contexto, como eu disse para ela, eu respondi isso para essa moça. Eu falei, o que você tem que entender do mandamento é o conceito que ele traz. Uhum. Quando Deus fala não matarás, ele está dizendo ali a vida tem valor, né? Porque ali tá tudo dentro de um contexto. Então, quando Deus diz não matarás, ele está dizendo que a vida tem um valor. Ou seja, você não pode sair por aí puxando a espada e cortando a garganta de todo mundo. Ele está falando de uma vida inocente, por isso que tem contexto assim, você não pode matar de propósito. Então, tinha aquelas cidades de refúgio, que quando acontecia uma morte acidental, a pessoa se refugiava ali. Porque quando acontecia o contrário, quando a pessoa era assassinada ali, a pessoa teve a intenção de matar, você tem em Gênesis 9:6, que é a vida pela vida. Uhum. Né? Você tem essa questão. Então, tipo assim, quando a gente vê esse cuidado que a gente tem, essa proteção que a gente tem que ter sobre a vida, tanto nossa quanto do outro, a gente, vindo pro bebê, qual ser humano que mais precisa de proteção do que um bebê? Né? E o cristão, assim, eu penso isso, que depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a observar, eu acho que o cristão no Brasil se manifesta muito pouco em relação a isso. Desculpa. É que meu cachorrinho tá roncando muito alto, eu tô com medo de aparecer. Meu Deus, é muito alto. Você não tá vendo que eu tô olhando pros lados aqui, porque os gatos estão agitados. Espero que não esteja aparecendo o ronco dela aí, mas... Então, assim, o cristão ele se manifesta pouco. Eu acho porque ele se intimida muito. Só que a gente precisa se manifestar, porque justamente quem começou essa mudança de valorização da vida foi o cristão. Então, se a gente parar, a vida do ser humano vai perder o valor. Né? Tem uma frase do Martin Luther King
que eu acho ela muito bonita, que ele fala assim: nossas vidas começam a terminar no dia em que permanecemos em silêncio sobre as coisas que importam. Aí eu fui na Bíblia, que eu lembrei que tem alguma coisa parecida, lá em Tiago fala: portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, como que a gente pode ficar em silêncio diante dessa injustiça tão grande que é tirar a vida de um bebê indefeso? E isso, assim, tem vezes que eu leio muita coisa ruim, né? Então, tem vezes que eu fico um pouco revoltada, porque eu vejo muitos cristãos que poderiam tornar isso mais público, que tem um alcance maior para poder ajudar as pessoas, porque não é todo mundo que tem tempo de estudar. Tem gente que realmente precisa das coisas mais mastigadas para poder falar. Então, eu acho que o que a gente faz aqui é um pouco isso, ajudar essas pessoas que não têm esse tempo de estudar. Peraí, peraí. O gato vai pular em cima do meu telefone, não vai dar certo. Então, o que acontece? Por exemplo, quando o aborto foi liberado, né, nos Estados Unidos, lá em 73, inventou-se um direito reprodutivo da mulher que ele ficou por cima do direito à vida do bebê. E assim, se você for olhar, Roe vs. Wade, se você for olhar, direitos... Foi baseado numa história que não é verídica, né? Sim, duas advogadas feministas encontraram uma menina disposta a contar uma mentira e elas fizeram de uma forma para chegar na Suprema Corte de propósito, não foi sem querer, isso foi de propósito. Elas foram recorrendo para chegar na Suprema Corte. E assim, a gente passa um pouco para essa parte mais científica, né? É uma vida, é um ser humano, porque a gente já viu que a Bíblia era muito clara quanto ao valor da vida do ser humano, quanto ao valor da vida do homem. Só que um outro argumento que eles falam muito é que ele não é uma vida humana ainda, né? Eles conseguem... um ET. Eles conseguem chegar nisso. Conseguem chegar nisso. Só que se você pensar, será que o cristão pode se manifestar fora da Bíblia? Tem cristão que acha que não. Mas por que o cristão não pode se manifestar fora da Bíblia? Por que ele só tem que se manifestar em questões públicas usando versículos? Deus não é o criador de tudo? Ele pode usar outros argumentos, e a ciência é um dos argumentos que o homem pode usar. Aí já teve gente me perguntando uma vez: mas Deus não fala ali na Bíblia, não fala quando que começa a vida. Então, como que eu vou saber a vida aqui? Como que eu vou saber? Bom, primeira coisa, eu acho que não precisa explicar que matar um filho é errado em qualquer momento. Mas tem duas passagens assim que o pessoal olha muito, que é quando Maria vai visitar Isabel, logo depois ali da Anunciação, ela já é reconhecida como mãe. Se a gente for olhar tempo de viagem, essas coisas, ela estava com poucas semanas, e o próprio João Batista se manifestando ali dentro da barriga também, da Isabel. E uma outra passagem que é muito usada, ela foi usada até contrariamente, né, a favor do aborto, foi usada no STF essa passagem, que é Êxodo 21. Que no caso da briga, né, se... mas é mal interpretado que ela... Não, mal interpretado, mas quem fez isso foi uma teóloga feminista. Mas desde quando o feminista consegue ler a Bíblia? Não consegue. Tudo elas tipo assim, tudo. Então, tipo assim, nessa passagem, porque eles usam só o primeiro versículo, né, da passagem. Eles não olham a passagem inteira. Eles tiram total do contexto. Porque ali é muito claro para Deus ali que se o bebê morrer, pagará vida por vida. É muito claro isso. Aí, tipo assim, vem falar que Deus não fala quando que começa a vida. Então, se Deus não fala na Bíblia quando que começa a vida, a gente não pode colocar nada na boca de Deus. Tem o Salmo de Davi também, quando ele fala, né? Antes que os meus ossos fossem
conhecido quase como o Salmo do Nascituro, É, né? e essa passagem de Êxodo também, voltando lá, vale ressaltar que o contexto ali também, porque eles usam essa passagem falando que, como ali está dizendo que se brigar, se tiver uma briga Menor entre dois, dano, abortar com se tiver, menor dano. se tiver uma briga entre dois homens e a mulher for atingida, tem que pagar, morrer, tem que pagar vida por vida. É algo assim, não vou me lembrar direito. E se a mulher tiver grávida e só o bebê morrer, daí. Ali fala mais o bebê. Se a mulher, se eles estiverem brigando e acertar ela acidentalmente e vir abortar sem maior dano, só que ali tá Isso, falando. O que é isso. abortar sem maior dano? É que o Nascer bebê prematuro. nasceu, ele nasceu prematuro, mas Não ele é nasceu morrer. vivo. Agora, com o maior dano, que seria se ele A morresse, ele morte. pagaria vida por vida. Então a gente vê que o Não, e até aborto mesmo no contexto, tá falando ali é muito claro, né, gente? da questão acidental também, né? Porque É, mais para baixo fala do escravo também, se ele apanhar tipo, dentro de um contexto que não tenha sido intencional que ele morra, sei lá, se alguém bateu nele e ele morreu sem querer, não pela surra, então era uma pena. Agora, se ele apanhou e morreu, a pessoa bateu nele até ele morrer, então aquela pessoa deve pagar. Então, é, existem ali um contexto que elas ignoram completamente quando elas vão usar esse versículo. Se a pessoa não conhecer direito a Bíblia, e achar que dá para usar um versículo fora do contexto, a pessoa fica meio perdida. fica. Mas assim, nessa passagem a gente vê muito claro que o que está ali dentro do ventre é uma vida, sim. Então, se é uma vida, é uma violação clara do sexto mandamento. Então, para o cristão, assim, já tem que passar a régua, entender que é uma vida e passar a defender essa vida desse bebê. E só voltando no caso da ciência, né, que a gente estava falando. A vida, ela começa na concepção e isso é conhecimento muito antigo, porque o que eles mais falam hoje, é o argumento que eu mais vejo o pessoal falando, é que a ciência não tem consenso de quando que a vida Ela começa. não tinha, né? Antes da descoberta do óvulo, ela não tinha. Depois Mas ela passou isso a ter. isso é uma. Não, mas eles falam até hoje. A ciência ainda não sabe quando que começa a vida. E quando eu falo em ciência, muita gente assusta, né? Como que eu vou rebater? Só que assim, só porque ciência explica um processo, não significa que Deus não está envolvido. E porque Deus não está envolvido, não significa que tem um processo que pode ser explicado pela ciência. Não sei se ficou confuso isso que eu falei. Mas esse processo já foi explicado. A gente já sabe que a vida começa na concepção, na fecundação, desde 1827. Então, assim, há Então, e muito até tempo. aí, até a descoberta do óvulo, a discussão era uma discussão filosófica, porque realmente não tinha como as pessoas saber, porque elas tinham um conhecimento científico mesmo limitado. Era Então, a limitado. discussão era entre Aristóteles, entre o que Platão pensava, e a igreja, ela era influenciada por um pensamento filosófico no sentido dessa discussão. Só que a partir do momento que a descoberta do óvulo ocorre, inclusive a frase que diz é vida desde a concepção não é uma frase religiosa, é uma frase científica, que quando se descobriu isso, os médicos passaram a disseminar essa frase para que as pessoas entendessem que, opa, gente, peraí, ó, até aqui era uma discussão filosófica, porque a gente não tinha como saber, mas agora a gente sabe, Mas você então a sabe que resposta a é essa. igreja até demorou para se manifestar, ela demorou mais de Sim, 40 anos para poder se manifestar em relação a isso. Então, a gente porque não falar, tinha o posicionamento filosófico, quando a gente exatamente. fala isso, eles vão falar, mas isso você está falando porque você é crente. Não, gente, é porque a ciência falou isso antes da igreja. E foi. A A igreja igreja foi esperou a influenciada. ciência. A Exatamente. igreja esperou a ciência se pronunciar em relação a isso. Então, assim, esses argumentos
eles são até meio repetitivos, né? Porque a Margaret Sanger falava isso, a Simone de Beauvoir falava isso, a gente tem hoje a Só Marcia gente do Tiburi bem, né? falando isso, é só anjo, Só gente do só anjo. E quando a gente pega para olhar essas pessoas, gente, a Margaret Sanger, lá em 1914, ela já era associada como é que chama? Sociedade Eugenista da América, né? Era uma Ah, ela associação adorava Hitler também. Ela era fã científica. do Hitler. Não, mas é o contrário. Hitler tirou essa ideia da América. Ele olhou ali, Sim, mas ela era ele muito fã copiou dele no sentido de ela e a achar Mary ele Stopes. era um homem à frente do seu tempo. Ela achava assim que ele A era o Mary Stopes máximo. mandou cartinha para o Hitler. Patético, né, Mandou gente? cartinha para ele. É, e Aí a você Simone de tem. Beauvoir também, né? O Sartre, a Simone de Beauvoir, eles se calaram diante do nazismo também. Eles trabalharam numa rádio nazista durante a Sim, e guerra. se calaram, né? Tipo, Mas ficaram do lado. eles eram pedófilos, né? Então, Vai esperar o quê, né? esperar. Não, e esse documento pró-pedofilia, eu até acho curioso, porque não é difícil de você achar. É só Não, você colocar na internet, você tem acesso ao documento original. Você consegue tem o as documento notícias de original. jornais, né? A imagem das E tá notícias de lá, não jornais. só a Simone de Beauvoir como o Sartre, mas também o Marcuse, né? São todos os pensadores aí europeus desse Não, pensamento as progressista. próprias loucuras que a Margaret Sanger falava, você tem disponível aí na internet, né? Eu fiz um vídeo, quem quiser depois, né? A Cris coloca para vocês que agora ela é poderosa do link. Ah, eu posso Eu fiz eu um posso vídeo pôr. falando da vida da Margaret Sanger, falando desde o começo. Inclusive, ela teve uma filha que morreu por falta de cuidados, porque ela queria Depois tanto você me manda viajar. o vídeo para eu pôr, para eu não Ela esquecer. queria tanto viajar o mundo para propagar essa ideia do controle de natalidade que ela largou a filha para trás e a filha dela Não, morreu. e só ressaltando essa questão do controle de natalidade, mais uma vez, voltando ao que a gente falou lá no começo, a Sanger, ela defendia muito essa questão do aborto e do controle de natalidade, um pouco por uma questão eugenista também, porque ela acreditava na supremacia branca e americana e tudo mais, mas também porque ela via a sexualidade como ela tinha nas questões sexuais uma questão religiosa, ela via transcendência através da prática Para ela era a sexual salvação do mundo. libertina, exatamente. Eles tinham essa concepção do sexo libertino e da vida promíscua como algo transcendental da alma. Então, eles tinham aí uma ligação religiosa com essa questão da liberação sexual. Mais uma vez, voltando ao que a gente falou, toda essa política de liberação sexual, de progressismo, entre aspas, nessa questão da sexualidade, toda essa discussão que hoje se tornou pública, né? Que eu acho um absurdo você tirar a questão sexual, que é de foro íntimo, e você jogar na discussão pública para o Estado discutir a sua vida sexual. Isso é ridículo e absurdo. Mas isso tudo vem desses pensadores, desses influenciadores que viam na questão da liberação sexual uma transcendência espiritual, ou seja, mais uma vez, filosofias políticas atuando como alternativa ao cristianismo. E por isso o cristianismo se torna, dentro desses contextos, sempre o alvo e o maior inimigo dessa turma, porque na cabeça deles, se eles não atacam e não derrubam o cristianismo, eles não conseguem propagar e popularizar as ideias deles. Né? Então, mais uma vez, volta aqui no que você falou. Nós, como cristãos, nós não só temos que nos posicionar, mas nós precisamos nos posicionar, porque toda essa engenharia aí, social que vem, não é de hoje, que vem de anos e anos, ela atua diretamente contra a nossa fé. Ela atua para derrubar, para deturpar. E as pessoas, assim, elas não percebem que essa liberdade sexual que é tão promovida, ela serve como um instrumento de controle. Eles prometem liberdade, 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 e quem adere a isso quer manter no poder quem proporcionou essa liberdade para eles. Então você vê aí o pessoal da esquerda louco, né, querendo voltar assim,
Por quê? Eles querem uma liberdade que está sendo prometida, né? Que está sendo prometida a liberação do aborto, ideologia de gênero, isso Não, tudo e é até prometido. essa questão da liberação sexual, né? Eu acho curioso, porque, gente, pelo amor de Deus, quem que tá impedindo você de fazer alguma coisa com a sua vida? Mas eles depositam no Estado essa esperança da libertação. Parece que se o Estado não der o aval para, sei lá, o cara ser homossexual, para a Mas é pessoa. aquela coisa, porque eles propagam, né? Eles têm um discurso de liberdade e igualdade. Só que ou você é livre ou você é igual. Não tem jeito de ser os dois. Porque eles Uhum. querem todo mundo igual, que todo mundo aceite a ideologia de gênero. Isso é igualdade. Mas eles não te dão a liberdade de não querer. Eles não te dão a liberdade de se manifestar contra alguma coisa. Então eles querem nivelar todo mundo ao mesmo pensamento, ao mesmo tipo de atitude. Eles já querem que as crianças cresçam desse jeito. Todo E mundo uma coisa pensando sempre igual. está atrelada à outra, né? Lógico que aqui o tema é aborto, é a valorização da vida, mas se vocês forem ver, tudo tá ligado, uma coisa puxa a outra, né? Não tem Tudo como não tem separar. como, é um pacote, é um É. pacote. Tem um aspecto até que eu nem mencionei, porque é muito grande, que também está ligado, é o controle populacional, que foi, por exemplo, o John D. Rockefeller, né, que foi o grande patrocinador da Planned Parenthood ali em 1939. Ele já começou a mandar dinheiro para Margaret Sanger por causa do controle populacional, que o aborto para ele era a melhor forma de controlar o crescimento populacional dos países pobres. Tem a questão do neomalthusiano, que a Margaret Sanger também era adepta. Então é uma coisa, é um monte de coisa que vem em cima para a solução final, como lembrar de Hitler, né? Ser o aborto. Então, por isso que tem que ter essa, como o Lenin falou, tem que ter uma mudança cultural, uma mudança na mentalidade da mulher, para a mulher ver a maternidade como um empecilho, ver o filho como um empecilho, para ela ver que a solução para ela é o aborto. Sim, e também, como você disse lá no começo, né? As pessoas tentam desassociar o feminismo do comunismo. Não, mas tem vários feminismos e tal. Pode até ter, gente, vários feminismos, mas todos eles vão repousar nessas ideias, quando não socialistas e comunistas, progressistas, que Uhum. tá tudo no É a mesmo mesma pacote. É a mesma coisa. coisa. Pode não se manifestar numa política comunista, né? No sentido de marxista, mas as ideias progressistas, elas estão juntas no pacote essas ideias, né? Que eles chamam progressistas. Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que seria esse progressismo? Elas estão juntas no pacote, elas podem não se manifestar através do marxismo, né? Através do comunismo marxista, mas elas de alguma forma elas vão se manifestar dentro de um pacote em que essa turma tá tudo junto. Não adianta, porque todos eles se unem na intenção de um progresso, e quando eles dizem progresso, é contra aquilo que eles consideram retrógrado, tradicional, conservador, que são as bases da sociedade ocidental, que acaba, não tem como, Cristianismo, cristianismo, não adianta. sim, isso mesmo. Então, assim, eu não sei como que você quer fazer, eu separei aqui alguns argumentos Pode ir que falando. geralmente o pessoal usa, né, para legalizar o aborto. O primeiro a gente já começou a falar, que é quando começa a vida, que é na concepção. Isso não tem discussão. A vida do ser humano começa na concepção. Tanto que a citação mais antiga que eu consegui achar foi de um livro de embriologia básica de 1968, que também não tem acesso às coisas muito antigas. Então, assim, antes da legalização do aborto, lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, querendo ou não, ele lança moda com essas coisas, né? Acontece lá, o mundo inteiro copia. Então, já se sabia, porque um dos argumentos dos juízes do caso, do Roe vs. Wade, era esse, que não se tinha certeza que a vida começava na concepção ou não, e como isso era um caso privado da mulher, então ela poderia decidir se ela queria abortar ou não.
Então, isso já é a primeira falácia. A vida sim começa na concepção. Acontece muita coisa até o bebê se implantar ali, porque muita gente fala que só acontece a fecundação, aí, mas a gravidez é só quando implanta. Isso aconteceu na década de 70. Houve uma mudança ali da Academia Americana de Ginecologia e Obstetrícia, que eles mudaram o conceito de gravidez da concepção para implantação no útero. Isso é muito importante, porque por isso é a única explicação que eu consigo achar de médico ser a favor do aborto ou ser a favor do DIU, por exemplo, porque o DIU, sinto muito se tem alguma mulher aqui que está assistindo que usa o DIU, eu não estou te julgando, mas o DIU é abortivo. Aí eu só de falar em Jill já me dá um negócio assim, porque só de Então, ver aquele assim, negócio, ai meu Deus, não quero nada daquilo dentro de mim, gente. Eu acho um porque nessa absurdo, mesma, gente. nessa mesma época que começou a ter a fertilização in vitro. E a fertilização in vitro, ela produzia muitos embriões defeituosos que não conseguiam se implantar. Era uma produção de uma vida, foi gerada uma alma imortal ali que era descartada porque não conseguia ser implantada. Então, eles modificaram o significado de gravidez para que abarcasse só os embriões que conseguissem se Ah, implantar. essas partes de contraceptiva, essas coisas eu não estudei muito, não. Não entendo muito, não. Então, assim, isso já mudou muita coisa, né, de lá para cá. Outro argumento que eles usam muito, também que é muito. Gente, se for olhar os argumentos que eles usam, são todos bobos. O bebê é um amontoado de célula. Quem Quem nunca. não é, né? Quem não é um Quem amontoado de célula? Isso é coisa de que a gente aprende no ensino fundamental, se eu não estiver errada, né? Porque hoje é tudo diferente. Que a professora, quando vai falar ali, que nós somos organismo formado pelos órgãos, os órgãos pelos tecidos, os tecidos Eu, na minha são época, não amontoados faziam de células. sobre o aborto na escola, não. Pelo contrário, tinha feira de ciências, eles levavam aqueles bebês dentro do Eu também, abortado dentro do pote. eu tinha Eu ficava, pesadelo com aquilo. nossa, eu ficava muito horrorizada com aquilo. Eu falava, meu Deus, é um bebê abortado. Aí tinha de vários meses, né? Eu ficava Nossa, tentando ver o rosto ah, dos mas tinha melhores, uns já formadinhos, gente. né? Eu falava que era Tinha uns conserva de com bebê, era igual bico. conserva. Nossa, Aham. a Né? Tem o caso também daquela família, eu não vou me lembrar se é americana, canadense, enfim, australiana, não sei. Que é uma menininha que tem uma síndrome bem rara mesmo, que ela não tem a boca, assim, e que usaram a foto dela. E a família dela, eles parecem de propaganda de margarina, gente. Eles são todos maravilhosos. E eles tiveram uma filhinha, eu acho que a primeira filha que eles tiveram, ela nasceu com uma síndrome muito rara. Ela parece uma boneca, assim, e uhum. nasceu sem os lábios, assim, é bem, bem forte a síndrome dela. E eles tinham dado, assim, um prazo curto de vida para ela, só que ela já tá, acho que com 10 ou 11 anos. E essa família mantém as redes sociais deles na internet e tal, e pegaram a foto dessa menina para fazer campanha pró-aborto. É só procurar Nossa, na internet. É só procurar na internet a mãe que lutou na justiça. Aí ela entrou na justiça, acho que foi do Twitter que pegaram, não me lembro. E ela lutou na justiça para tirar a foto da filha dela dessas campanhas, e daí ela ficou super engajada na rede, ela, o marido, toda a família, mostrando o dia a dia deles uhum. com essa menina, dizendo que não, que ela jamais abortaria a filha dela. E as pessoas pegaram a foto da filha dela para dizer, olha, né, você quer que as crianças Seu nasçam filho assim? fica assim, E aí você vê como o argumento desse pessoal é furado, né? Porque a própria família daquela criança disse não. Ela foi até as últimas consequências para defender aí a criança, imagem da bebê filha com dela. deficiência, é muito difícil o médico poder falar com 100% de certeza que aquele bebê tem aquela síndrome. É muito Uhum. difícil, até mesmo a anencefalia. Tem casos que não dá assim pra, 100%. Tem que esperar nascer para ter certeza. Então tem muita gente aí que vai na onda e aborta um filho que era saudável.
E tanta coisa que pode acontecer, né? Tem uma criança que se gera normal no ventre, na hora do parto, se ela engolir a água, se aconteceu, ou se ela fizer xixi ou cocô antes de nascer e ingerir aquilo ali, ela pode gerar alguma deficiência. E se gerou normal. Então, assim, uma regra, um jeito de você descobrir, né? A vida é uma caixinha de surpresas. E outra, depois essa criança pode crescer, ter algum problema depois, você não sabe. E aí, você vai matar seu filho depois? Ai, não, deu problema. Né? Tipo, tá com 4 anos, mas deu problema. E aí, vai matar a criança, né? Não, a Marcela, uma vez, ela fez uma enquete no Instagram dela que eu achei fantástica. Ela, primeiro, ela lançou uma pergunta, assim, se sua mãe, que mãe sempre mexe muito com o coração do povo, né? Se sua mãe fosse diagnosticada com uma doença rara e ela tivesse 9 meses de vida, o que você faria? Aí a resposta, assim, em massa, eu passaria muito tempo com ela, curtiria a vida com ela o máximo possível, amaria ela e tal, ficaria presente, tipo assim, qual a diferença da sua mãe para um bebê que quando você falia que vai morrer após o parto, você não pode passar esses 9 meses amando essa criança e ter toda uma preparação ali para a morte dela? Porque é uma pessoa da mesma forma. Se uma pessoa que está aqui fora, você tem todo o cuidado, por que você não vai ter esse cuidado com essa outra pessoa que está ali? Porque existe toda uma preparação. Existe até a questão da separação da mãe com a criança, da criança poder. A mãe poder falar com essa criança, tocar essa criança, ela vê ali os momentos de vida dessa criança que vai partir. É um relacionamento que ela teve com o filho. Isso não pode ser ignorado e jogado fora. Estranho. Sabe o que eu acho estranho? Por exemplo, se uma criança, sei lá, a pessoa gerou 9 meses, 8 meses, sei lá, a criança está formada. E aí ela vai ter o parto, mas a criança morre no parto, ou nasce morta, sei lá. Mas essa criança ia nascer, mas acabou morrendo. Ela tem que registrar essa criança para ela poder enterrar, né? Ela tem que dar um nome para essa criança para ela poder enterrar. Ela não pode enterrar essa criança sem registrar. Por que quando aborta, e em países que são liberado o aborto até o último mês, sei lá, essa criança não é gente? Né? Que não faz Não é sentido? registrado nem Ah, não, nada, a mãe nem vê. se tiver Eles fazem de 75 tudo para a mulher não ver. Se tiver 75% do corpo da criança dentro da mãe e eles enfiarem a agulha lá para furar o cérebro ou matar a criança 75% dentro do ventre da mãe, aí é aborto. Ah, mas se tiver mais do que 75% fora do ventre, aí é assassinato. Tipo, sabe, é umas coisas... Ah, mas tem outra situação também. Se a mulher for divorciada, o marido descobre que está grávida, com uns 2 meses ela pede pensão. É verdade. Verdade, Pede verdade. pensão e tem direito. E tem direito à pensão. Não, e também quando tá grávida também, a pessoa acaba de pegar o exame, né? Nos primeiros meses, o médico fala para esperar depois de 3 meses para você dar notícia e tal, mas geralmente fala para quem é mais íntimo, esperando o bebê. Todo mundo dá parabéns pros pais. E não tem nem 3 meses. É normal. Todo mundo, ai, parabéns! Aí quando é para abortar, não, nem é um ser humano. Tipo, né? Não faz É uma cadeira, né? Tá gerando uma cadeira. De uma pessoa, um homem ou mulher, só pode sair um ser humano, né? O cachorro e a cachorra não são um cachorrinho? Do ser humano, um homem ou mulher, só pode sair um ser humano. Mas você vê que é uma desumanização mesmo, porque isso não é só do feto, né? Eu acho que isso a gente desumaniza o outro mesmo. E na live que eu fiz com o Francisco Raso, ele falou isso. Eu joguei essa questão de... Eu já assisti essa live 4 vezes. Eu joguei essa questão da desumanização do bebê no feto e ele me deu uma corrigida boa, que ele falou dessa questão da desumanização do outro, né? Que a gente faz isso. E aí, entrando no Imaginação Totalitária dele também, que é um outro livro excelente que ele tem, Fórum contra o Aborto, ele tem o Imaginação Totalitária, que é essa questão de muitas vezes a gente entra nisso também, principalmente agora aqui no Brasil tem muita essa questão política, né? Dessa guerra política,
identificação política, né? Ah, eu sou direita, eu sou esquerda, e as pessoas elas se desumanizam também, né? Quando você Tipo assim, passa eu sou de direita, então a esquerda toda que se exploda. o nós contra eles, né? Eu É, não consigo entender muito assim, não, porque assim, uma pessoa que se diz conservadora e ela tem um posicionamento em que ela desumaniza o outro no sentido, ah, não, esquerdista não pode falar, esquerdista não pode viver. Eu vejo muito isso e eu tenho muito cuidado em relação a isso quando a gente ataca a esquerda e fala a questão da esquerda, a gente está atacando as ideias, os conceitos e os princípios e valores aos quais todo um conjunto de ideia está pautado, mas muita gente reproduz essas ideias sem ter noção do que está fazendo, né? Então eu não não, posso olhar para eu o até outro e desumanizar ele. eu comentei na outra live que eu fiz, né, com as meninas da ONG Sol. Eu vi um perfil que se intitula Antifeminista, comemorando a morte de uma mulher que foi abortar. Eu não consigo entender isso daí. Eu Quer dizer, fiquei assim, eu entendo. gente, você não é pró-vida? Como é que você comemora? Você não sabe nem a circunstância que essa mulher, você não sabe o que ela estava passando, que ela foi Mas abortar. então, aí que E eu já vejo. pensei por outro lado, porque pensando assim, ai meu Deus, se alguma coisa tivesse chegado no ouvido dela, né? Que alguma informação a mais tivesse chegado no ouvido dela, será que ela não teria desistido desse aborto? Eu já acho que é uma falha do lado de cá, justamente de se manifestar a favor da vida. Porque a maioria absoluta das mulheres, assim, existe mulher ruim, isso tem. Eu já vi post de mulher comemorando aborto, que abortou em casa mostrando feto morto. Eu já vi, isso existe. Existe muita gente ruim. Mas a maioria das mulheres ainda aborta numa situação de desespero, entendeu? De Sim, achar que não tem uma escolha. essas que Mas, geralmente aparecem na mídia ou tal, quando você vai puxar a história, era tipo assim, ah, ela tava desesperada. Nunca é porque feminista mesmo aborteira, elas não são pega, porque elas são não, sem vergonha, elas fazem as coisas bem escondido e tal, já sabe onde vai, já é carniceira já. Essas moças que geralmente ganha mídia porque morreu no procedimento e tal, foi porque uma dessa carniceira falou, vai lá e faz. Aí a é, coitada boba vai lá e faz num fundo de quintal alguma coisa, acho que é uma coisa simples e tal, e acaba morrendo. Aí quando você vai puxar o histórico, geralmente é uma pessoa que está numa situação de desespero, é toda aquela coisa que a gente vai ver, mais uma coitada, né? uhum. Mais uma coitada. E eu falo que eu não entendo, mas eu entendo. Mas essa questão da desumanização não é só em relação ao feto, não. Porque não adianta nada a gente ter todo um cuidado e dizer que porque a gente tem que valorizar a vida desde o ventre e tal. Se a gente olha para um semelhante, né? Porque o ser humano é o nosso semelhante, não interessa quem ele seja, ele é nosso semelhante. Não vai fazer diferença se você olha para o seu semelhante e você acha que ele não merece viver. E justamente se olhar assim, tem que essas mulheres que abortam tem que morrer mesmo. Tudo bem, gente, que às vezes, né, a gente pensa assim, mas pede perdão depois pra Deus, né? Senhor, transforma meu coração. Mas assim, a gente fica nervoso às vezes com uma situação, mas é só Fica. momentânea, né? Não é uma coisa que a gente vai propagar, né? Porque, como você disse, às Mas vezes. assim, eu sinto muito. Falar, gente, que eu não sinto raiva, mentira se eu falar isso. Mas eu direciono, eu vejo mais assim, é para militância. A militância abortista, nossa, se eu falar assim, Senhor, Ai, nojento. caia fogo do céu, que a militância Deus, isso abortista é que destrói a vida, que desumaniza até mesmo a vida dessas mulheres, porque elas viram elas isso mesmas também. se desumanizam, né? Se você É, vê o antes e depois de uma moça, sei lá, dessas moças que entram na federal, tem muitas fotos dessas moças na internet, antes e depois da federal. Você vê uma moça toda ali, bonitinha, ali, delicada, né? Com toda bonita. Aí feminina. é feminina, passa um tempo, elas estão totalmente desfiguradas, elas estão, nossa, desleixadas. Então, assim, a desumanização é inclusive delas mesmas, né? Elas fazem aquelas, aquelas coisas, não é como é que chama? Aquelas manifestações nas faculdades que fica se costurando uma a outra.
costurando as partes genitais. Então, assim, elas se desumanizam. Essa desumanização acontece delas também. Mas se a gente entra, e quando eu falo a gente que está aqui defendendo vida, e não só cristãos, porque tem pessoas que não são cristãs, mas defendem a vida também. Mas se a gente entrar nessa desumanização também do outro, né? Ah, não, aquele ali não merece ver. A gente tem que aprender a olhar para essas pessoas com misericórdia. Como cristãos, nós entendemos que Deus terá misericórdia de nós se nós tivermos misericórdia dos outros. É o que a Bíblia diz, terei misericórdia. Você tem que ver que essas grandes figuras, digamos assim, que eram abortistas de renome, eles se tornaram pró-vida porque se converteram. Aham. Exatamente. Esses grandes militantes pró-aborto, eles só largam a militância quando se converte. Quando se converte. Você não vê em outra situação, não. Verdade. É muito difícil, porque aí eles começam a entender a verdade, eles começam a ver o valor da vida do ser humano. Uhum. É assim, tem pró-vida ateu, tem vários pró-vidas, né? Mas essa mudança de um militante, de um representante do aborto, deixar de ser representante do aborto, ou como é o caso daquele doutor que viu lá, que descobriu o ultrassom e viu, é uma coisa muito chocante, ele não posso, ou é só quando a pessoa se converte mesmo, para ela deixar. Tem aquela médica que aparece naquele documentário, o Blood Money. Eu procurei um pouquinho da história dela e ela tinha uma vida assim, nossa, brigava com o marido, aí engravidou, o marido quis que ela abortasse, aí ela separou, ela ficou alcoólatra, ela arrumou um amante, abortou de novo. Uma confusão assim. Aí ela foi trabalhar com o médico que era abortista, ele não quis dividir o lucro com ela, ela ficou com raiva, abriu a clínica dela. É uma história bem assim. Aí o contador da clínica dela, que já estava fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos, ele era um pastor também. E ele tinha falado para eles lá que Deus mandou ele para lá com um propósito. Em 30 dias ela se converteu e saiu de lá. É uma história bem forte. Você vê como que era a vida dela, o que ela ganhava. O pessoal da Unisol está falando uma coisa que é bem verdade. Nós, como cristãos, devemos sim nos posicionar contra o aborto, denunciar essa militância pró-aborto, mas eu acho que o principal é a gente aprender a olhar para essas pessoas com misericórdia, o que é muito difícil, né? Mas olhar com misericórdia e orar pela conversão. Porque eu entendo que uma pessoa que está ali naquela situação de militância, que já se desfigurou completamente, né? Essas meninas que se desfiguram completamente, como você disse mesmo, fazem aborto, tiram foto, tem esses grupos de feministas na internet que é horroroso, né? Que elas fazem aborto, tiram foto, ensinam umas às outras a abortar, e assim, a conversa delas é desumana, é horrível. Então, assim, uma pessoa... Parece ser falsa, de tão monstruosa que é. Tão monstruosa. Só que uma pessoa que tá numa situação dessa, gente, é se ela realmente conhecer a verdade para ela ser liberta. Porque uma pessoa dessa, olha, eu acho que é pior que o capeta, porque o capeta ainda teme a Deus. E uma pessoa, porque a Bíblia diz, né, que os demônios creem e estremecem, ou seja, eles creem que Deus é Deus e temem. E temem, eles têm uma fé maligna, mas eles creem e temem. E essas pessoas, eles nem temem nem creem, então eles são pior que o capeta. Entendeu? Eles são pior. O capeta ainda sabe a Bíblia de cor ainda. Então, assim, eles não têm temor a Deus e não respeitam, não crê que Deus é Deus, não tem temor a Deus, então eles são pior que o diabo. Sabe? Então, assim, são pessoas que precisam, sim, ser resgatadas. Deus precisa mudar o entendimento, porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né?
né? E são pessoas Fala que a impiedosas. gente não pode comemorar a morte do inimigo. Exatamente. Porque o que que é o ímpio, né? Eu vejo É, muitas pessoas falando, porque quem não é cristão, quem não é cristão. o Mas a ímpio. Bíblia, a Bíblia classifica quem não é cristão como ímpio. É uma pessoa sem piedade, uma pessoa que falta piedade nela. Então, se Hum, eu estou dentro da igreja, mas eu não sou piedosa, eu também sou ímpia. Porque piedade é uma das características que uma vida regenerada tem que produzir, né? Então, se eu não exatamente. sou piedosa, se eu não me posiciono com piedade, se eu não atuo com piedade, então alguma coisa está errada. Será que eu não estou agindo como ímpia? Né? Então, assim, se está faltando piedade na minha vida, então eu tenho que buscar piedade no Senhor, para que eu não me torne uma ímpia, né? E É, aí eu acho que entra muito a diferença entre militância política, seja de direita ou de esquerda, porque tem militância de direita, né? Eu acho que aí entra a diferença entre o que é você ser um militante político e o que é você ser um cristão. Na minha concepção e no meu posicionamento, eu sempre me posiciono como cristã. Eu não sou militante política, eu sou uma cristã e se eu milito em favor de alguma coisa, é em favor da fé, né? E o meu posicionamento cristão, fico indignada com essas mulheres? Fico indignada. Às vezes tenho vontade de esbofetear, tenho vontade, mas me seguro e peço piedade ao Senhor para que eu olhe para essas pessoas com misericórdia, com piedade, para que eu não me torne ímpia, né? isso mesmo. Então é isso, Renata. Vamos acabar, Cris, porque senão. Vai acabar 3 lives e a gente não sai É, daqui. Menina, meu estômago tá doendo de fome, pra você ter uma ideia. Eu tava com medo de roncar alto a minha barriga aqui, você não tem ideia. De tanta fome que eu tô com fome de verdade. E, gente, eu quero agradecer você, Renata, por esse papo. Vamos marcar outras conversas, né? A gente fala bastante, né? Eu acho que esse assunto é um assunto que tem muito ainda pra gente conversar. Nunca vai faltar. Aborto é um assunto infinito. Ele parece infinito, porque tudo de ruim que você vê promovendo aí, o finalzinho tem um aborto.